E aí, continuando a história, você estava falando que começou a ter esses eventos, você começou a trazer, mas aí vocês estavam viajando muito, ou às vezes, estava, igual você estava comentando, né, trocando palestra com Tom Kart e tudo mais. E aí, qual a ideia que você teve depois para tentar organizar isso melhor Ok. e ficar mais fácil, essas Por turnês? exemplo, um exemplo que eu posso te falar, a gente ia, por exemplo, no ano 2009, somente para ter uma ideia, eu visitei 42 países durante o ano e um montão de palestras. Eu estava quase metade do mês em casa, metade do mês viajando. Então a gente tinha situações que a gente viu, e o mesmo aconteceu desde o final de 2008. E eu notei que a gente ia, um exemplo, ok, a gente ia para Croácia, viajava todo mundo de vários países, Estados Unidos, é, da Nova Zelândia, e a gente ia para a Croácia, estava lá 3, 4 dias para 2 dias de evento, todo mundo voltava para casa. 2, 3 semanas depois, a gente ia para outro país da Europa, vamos, a Finlândia, e a gente tinha outro evento lá por 2, 3 semanas de voltar. Depois a gente ia para a África do Sul e voltava. Depois a gente ia de novo para a Alemanha. Depois a gente ia para outro país. Nossa, Então a e gente ia mega lá que uma cansativo bolinha de também, né? ping-pong. E bem, Era uma bem bolinha de cansativo. ping-pong para lá e para cá, para lá e para cá. Então eu falei para o programa esse, olha, por que a gente não faz uma coisa diferente? Por que a gente não unifica todos os grupos de usuários numa região, em vez de fazer 10 eventos em diferentes datas durante o ano? Por que a gente não unifica eles em uma sequência de eventos? Dessa forma, é somente um viagem caro, um viagem longo, e daí a gente está nos viagens baratos entre um país para o outro, e daí a gente acaba e a gente está livre por bastante tempo, relaxado, e vai sair muito mais barato para todo mundo, porque o pessoal que está dando as palestras são voluntários, a gente tem que deixar tempo de trabalho, da família, e também tem esse custo pessoal e tem o custo de dinheiro, e o ex-programa vai gastar menos dinheiro dessa forma. Daí eles falaram, ok, Francisco, se você pensa que isso é possível, por que você não trata de organizar o primeiro? E assim nasceu o OTN Tour. O primeiro ano do OTN Tour da Latinoamérica foi no 2010 e a gente fez 5 países. Basicamente foi o Chile, o Uruguai, o Brasil, o Equador e a Costa Rica naquele ano. E foram 6 países, perdão, e a Colômbia, Costa Rica e o Equador. Isso aí em E naquela época, 2010. Então foi o 2010, início aí do OTN Tour, Groundbreakers, que a gente conhece hoje. Foi nessa correto. iniciativa em 2010 com a ideia. Eita, derrubei minha luz. Com a ideia de organizar esse evento de uma forma que fique mais fácil para o pessoal e também custo melhor. Correto. Então a gente fez basicamente um grupo de speakers que eram ex-directors que iam viajar por todos os países. Naquela época a gente tinha o pessoal do MySQL, era o Hans Overbrecht, eu, o Daniel Morgan. A gente era o grupo basicamente que é por todos os países. Depois a gente tinha o Tom Kite, que ia ir a alguns dos países e ia tratar de ir no máximo de países que ele podia. E outros speakers que a gente, complementares da Oracle e locais que a gente ia tratar de involucrar. E esse foi legal, a gente teve somente, a gente basicamente estava viajando um dia, dando palestra um dia todo, viajando outro dia, dando palestra o dia todo. E assim a gente teve por uma semana, mais de uma semana, viajando por todos os países. E a gente somente teve 27 horas de folga depois o sábado que acabou o evento no Equador. E daí a gente tinha que estar na segunda-feira na Costa Rica. E a gente usou aquelas 27 horas, os 4 principais speakers, a gente foi para Ilhas Galápagos, passar 27 horas lá e daí continuar a viagem. E esse foi o primeiro evento, daí a gente fez
11 cresceu o OTN Tour para 11 países no ano seguinte, daí para 13, daí para 17. Daí, com ele ao ser organizando tudo isso, e eu como presidente, o Ram como meu vice-presidente, a gente organizou formas diferentes, porque naquela época era no meio do inverno para a gente, era bem gelado o pessoal no sul da América Latina, era bem quente no norte da América Latina. Então, acho que o pessoal estava ficando doente, os speakers, a gente separou em dois, ok? Em paralelo, um grupo de speakers vai para todos os países do sul, daí o pessoal vai para o norte, daí alguns speakers reclamaram que eles queriam participar nos dois. A gente foi mudando a fórmula em fazer paralelo, fazer um depois do outro, e a gente foi trabalhando e foi crescendo. Isso dá um grande trabalho, hein? Organizar tudo isso, todas essas pessoas, né? Não é fácil, né? E sempre eu gosto muito de reforçar que esse trabalho, né, Francisco? Você pode até complementar e me corrigir. É tudo voluntário, né? Então vocês fazem tudo isso porque vocês querem ajudar a comunidade, quer trazer um evento legal e não é fácil, né? É muita coisa para organizar, muito trabalho, dedicação e você tem que deixar um pouco a família de lado, a maioria das vezes, para dar uma atenção para isso, né? Não é fácil. Para você pensar um evento como esse, como o Groundbreakers Tour agora, você tem que pensar que você tem que involucrar um mínimo de 13 grupos de usuários, geralmente participam, 13 ou mais, e coordenar todo mundo para achar as datas específicas que todo mundo gosta. Não é fácil. Daí você tem que pensar na estratégia pelos custos de viagem, qual país é mais viável tu ir de um para o outro e que tenham voos diretos, porque os speakers não vão querer estão indo lá como bolinha de ping-pong de um lado para outro, eles acabam destruídos. Eles também têm que manejar o budget da OTN, ok? Os usuários têm esse monto de dinheiro para os ex-directors e você agora tem que ver quantos você pode aguentar para cobrir com esse dinheiro, para que países. Não é fácil, é um trabalho bem grande. Depois a promoção, depois ver que tudo está indo corretamente e o trabalho somente acaba depois que tudo vai. Você tem que fazer os reportes do evento completo para o Oracle e para esse programa, senão você não tem o suporte no ano seguinte. Então é um trabalho bem grande que toda a comunidade tem que trabalhar duro, mas é bem gratificante. Que bom, que bom. Isso é bem legal porque eu sempre gosto de reforçar quando a gente fala de eventos, né, aqui no Golden Talks, que o evento sempre é muito bom e é muito importante, mas a gente sempre tem que lembrar que a galera que faz acontecer, que organiza, começa meses antes, toda a organização, tem todo o trabalho no dia e também tem um pouco do pós, né? Então, galera, você que participa dos eventos, né? Olha o tanto de coisa, o tanto de trabalho que é feito para que o evento aconteça. Então, tem até alguns comentários aqui da Érica, né? Ela tá falando aqui assim, ó, a Érica Nagami, né? Tem muita coisa que a galera não vê e fica no background, que é o que a gente está falando aqui, o Francisco comentou, né? Muita gente não dá valor, infelizmente acontece, né? Por isso que eu sempre gosto de reforçar nisso, que galera, se tem alguma coisa que você não gostou no evento, não achou legal, tenta conversar com alguém, tenta ajudar, tenta contribuir de alguma forma, né? Porque às vezes acontece, a gente já comentou de às vezes a pessoa criticar e só vê o lado ruim, mas esquece que tem uma coisa ruim para 100 coisas boas, né? Então, os eventos, né, que a gente tem visto aí do GOB, do OTN, pelo menos os que eu participei, né, foram sensacionais, um evento grande com muitos palestrantes e realmente eu fico pensando aqui que a organização de um evento desse com um monte de gente internacional e pessoas daqui também do Brasil não é fácil, né? Então, Francisco, mais uma vez aí eu quero agradecer também por toda essa organização, né, e por ter ajudado tanto fazer tudo isso, né? Porque não é fácil, né? Organizar um evento com tantas pessoas envolvidas, né? E pessoas às vezes é muito difícil, complicado, mas conseguir organizar tudo isso, fazer acontecer e ter um evento como eu presenciei, particularmente nesses últimos 2 anos, é muito legal. Então, parabéns aí por tudo isso, tá bom?